Para falar sobre a água no solo, nós vamos começar falando sobre o ciclo hidrológico, que é o ciclo realizado pelas moléculas de água, onde nós temos aí as precipitações, que são as chuvas, e essa água, quando chega à superfície, ela pode ser infiltrada, tem infiltração, o escoamento ou a evaporação, que são fatores que geralmente ocorrem em conjunto. A infiltração, quer dizer, o escoamento, ele ocorre devido à ação da gravidade e principalmente nos terrenos inclinados, onde a água vai bater e ela tende a escoar. A água escoada vai atingir, depois disso, os cursos d'água, que são os mares, os lagos, as lagoas, os rios. Já a infiltração é quando a gente tem a penetração da água que chega na superfície dentro dos solos e das rochas. Esse acúmulo de água subterrâneo vai formar o lençol freático, a gente está vendo nessa figura aí do lado, nessa parte aqui azul, né, formando o lençol freático, que vão dar origem às nascentes e vão alimentar os cursos d'água. Aqui a gente tem um exemplo, por exemplo, do lençol freático alimentando um curso d'água, né, que é a mesma situação de uma nascente. A água infiltrada nos solos e rochas, elas vão preencher os vazios existentes na sua estrutura. Então, vão estar preenchendo aqui os vazios dentro da estrutura aí de solo e rocha. A evaporação é o conjunto de fenômenos físicos que vai transformar a água em vapor, né? A água que tiver na superfície da Terra, ela vai ser transformada em vapor e volta para a atmosfera para poder depois voltar aí como precipitação, né? E quando a gente tem esse processo aí acontecendo junto aí com os vegetais, a gente chama essa evaporação de transpiração. Então, muito importante para a gente dentro da nossa área de geotecnia é como acontece a infiltração da água no solo, porque a água dentro do solo e das rochas vão influenciar muito no seu comportamento depois, na hora que a gente estiver estudando a mecânica dos solos. A água, então, ela pode infiltrar no solo devido a diversos fatores. E esses fatores principais aí são que a permeabilidade do solo, depois a gente vai ver o que significa permeabilidade, né, a topografia, a vegetação e o regime de precipitação. Então, a permeabilidade é a facilidade da água entrar dentro do solo, ela penetrar o solo. A topografia é o terreno, se ele é mais ou menos inclinado. E a vegetação, né, se ela é mais ou menos densa. E o regime de precipitação aí são as chuvas, se acontece de uma forma constante ou não, se chove muito na região ou chove pouco. Aqui mostra uma figura com 3 situações, né, diferentes. Aqui a primeira com uma grande infiltração de água no solo, a segunda uma situação mediana e a terceira uma situação quase zero, né? Então aqui a primeira mostrando, todas as 3 estão mostrando terrenos com topografia muito inclinada, né? Então isso faz com que a água tenda a cair no terreno e escoar. Porém, na primeira, nós temos uma vegetação densa e um regime de chuva constante. Isso vai fazer com que sempre tenha água caindo aqui e a vegetação vai estar segurando essa água para não escoar com grande velocidade, ajudando aí na infiltração de água no solo. A segunda situação, nós temos uma chuva menos constante e uma vegetação menos densa, então isso vai acontecer menos. E essa terceira situação, chuva pouco frequente e uma vegetação quase nula, ou seja, toda a água que cair aqui vai ser escoada, né? Aqui a gente vê, por exemplo, a situação aqui, essa aqui estaria representando a primeira situação, com a água levantando aqui o lençol freático, fazendo com que a água vá carregar e alimentar os cursos d'água, formando também nascentes, né? E essa segunda figura está mostrando o contrário, né? A água toda batendo aqui nessa superfície e escoando, né, rapidamente para uma área onde que vai começar a ter aí mais evaporação e aí essa área
que vai acabar aumentando aqui o nível d'água aqui do terreno, né? Bom, essa tabela aqui que eu tirei do livro do Nivaldo Chiossi, ela mostra como que esses fatores interrelacionados aí, eles podem variar aí na predominância entre o escoamento, a evaporação e a infiltração. No caso, por exemplo, do granito, a gente tem uma baixa permeabilidade. Então, mesmo tendo uma topografia acidentada e uma mata densa, a predominância é o escoamento. No caso do folheiro, a gente também tem uma baixa permeabilidade, mas aqui, por termos aqui uma topografia mais suave, a água não tem muito por onde escoar, né? E a mata, apesar de ser baixa, a água não tem muito por onde escoar, então a gente vai ter a água ficando aqui nessa mata baixa, né? E acontecendo mais o processo de evaporação, porque ela acaba não infiltrando no folheiro, que é um tipo de rocha com permeabilidade muito baixa, não permite a infiltração de água. E o arenito já é uma rocha com permeabilidade alta, permitindo assim com que a água entre. Então, tendo uma topografia suavemente ondulada, mesmo com uma vegetação rasteira, a predominância aqui seria de infiltração. Então, isso mostra aí como que esses fatores podem variar aí, né, no processo aí de escoamento, evaporação e infiltração. Aqui mostrando essa figura que a gente já mostrou, né, mas mostrando aqui nessa situação aqui, quando a gente tem uma situação chuvosa, a tendência é de aumentar aí a infiltração e o recarregamento aqui de água no lençol freático, né, da água subterrânea, e tendo aí mais a alimentação dos rios. Na segunda situação, quando a gente tem uma estação seca, né, a gente tem o contrário, o rio recarregando a zona freática. Então, isso aqui seria um processo aqui de sazonalidade, né? Bom, a água ela vai estar percorrendo aí, vai estar infiltrando dentro do solo através dos seus vazios. Os vazios nos solos e nas rochas, eles são os espaços que não são ocupados pela matéria mineral sólida, né? E a gente chama isso de poros ou intertícios. Os vazios eles atuam como reservatório ou condutores de água no subsolo. A água pode estar percolando no subsolo e percorrendo caminhos dentro do subsolo, ou simplesmente está lá parada, né, como um reservatório de água ali dentro, né, que está ocupando aqueles poros. Um exemplo, por exemplo, é você pegar uma bucha, né, que você utiliza para lavar prato e encher ela de água. Você vai ver que ela está como um reservatório de água. Depois, quando você aperta ela solta toda aquela água. A porosidade é uma propriedade física que é definida pela relação entre o volume de vazios e o volume total. Então, eu coloquei essa fórmula aqui para a gente visualizar melhor. Então, a porosidade é o quê? É o volume de vazios dividido pelo volume total. Então, isso aqui a gente pode representar em porcentagem. Quanto maior a porcentagem de valor aí de porosidade, quer dizer que a gente tem mais vazios dentro daquele volume de material, né, daquele volume de material. Então, nessa tabela que eu peguei do livro do Nivaldo Chiossi, a gente tem aqui, né, como exemplo o solo, tendo uma porosidade de 50% a 60% em média, né, um material somente de minerais de argila, né, de tamanhos argila, geralmente, né, com a porosidade de 45% a 55%, um material só de areia com 30% a 40%, aí uma rocha de cascalho, né, ou quer dizer, um cascalho de 30% a 40%, aqui já falando das rochas, um arenito de 10% a 20%, já diminui a porosidade, né, por ser uma rocha, o folheiro de 1% a 10%, né, agora, a partir daqui, né, o calcário de 1% a 5% já tem a porosidade bem baixa, e o granito, a gente chama inclusive de rocha maciça, ou uma rocha cristalina, né, que tem a porosidade aqui quase que insignificante, né, de 0,5% a 2% do volume dessa rocha de poros, ou seja, praticamente não vai ter aí a água
preenchendo aí esses poros, como no caso fazendo essa função de reservatório ou condutor aí de água no subsolo. Essa água ela pode ser encontrada de diversas formas no subsolo. E a gente tem aí a água de constituição, que a gente já estudou quando a gente viu os minerais argílicos, que é a água que faz parte da estrutura do mineral, que só é retirada se esse mineral for, vamos dizer assim, decomposto quimicamente, né? Sofreu um intemperismo químico que vai mudar de um mineral para outro, né? E aí a gente pode ter a alteração dessa água de constituição. Fora isso, nós temos a água higroscópica, a peculiar, a capilar e a livre. A higroscópica é aquela água que está ali mais perto ali daquela camada, dupla camada difusa, que os minerais têm aquela força, né, que a gente chama de forças de adsorção, né, para poder atrair a água. E para tirar essa água aí desses minerais, só mesmo aquecendo aí a temperatura mais ou menos aí de 100 graus para poder essa água evaporar. A água peculiar, ela fica numa película ao redor do grão. Seria uma água um pouco mais distante aí, mais externa aí daquela dupla camada difusa, e essa água acaba já sendo retirada pelas raízes das plantas ou por uma força de absorção aí de um outro mineral que estiver próximo. A água capilar, ela fica retida entre dois grãos por ação de forças capilares, que a força capilar é aquela força que faz com que, por exemplo, quando você entorna uma bebida em cima de uma mesa, a gente coloca ali um guardanapo e aquela água toda entra dentro do guardanapo. Aquela água que entra ali é uma água que entra ali por capilaridade. Depois a gente vai ver isso com mais detalhes. E, fora isso, nós temos a água livre, aquela água que está ali percorrendo os espaços vazios do solo ou da rocha, mas que não tem nenhuma força puxando ela, né, atraindo ela para dentro desses grãos. Aqui a gente mostra uma figura mostrando isso, né, a água higroscópica, a água peculiar, aqui a água capilar, e aqui no meio aqui seria a água livre, né? Bom, as rochas porosas são as rochas em que os vazios são poros, no caso, são porosos, né? Como acontece nos solos. Então, no caso que tem um valor de porosidade maior. Aí, por exemplo, a gente tem aí as rochas sedimentares clásticas, né, os arenitos e os folheiros, né? Lembrando bem que o arenito tem uma porosidade bem maior do que o folheiro, mas o folheiro, apesar de uma porosidade menor, ela tem uma porosidade já bem maior aí do que uma rocha tipo granito, né? Então isso daí faz com que ela funcione aí como um aquífero poroso. Aqui mostra uma foto, por exemplo, uma imagem, né? Uma figura desse perfil aqui de solo, de rocha, né? Com a água aqui penetrando, né? Formando aqui um nível de água, né, um nível freático aqui de água, e aqui em cima de uma camada de um tipo de rocha ou solo impermeável, ou seja, a água não penetra aqui e ficou um bolsão de água aqui pendurado. As rochas cristalinas, a água ela só penetra suas fraturas, dentro das suas fraturas. Elas são conhecidas como aquíferos fraturados, ou seja, essas rochas, que no caso do granito, né, e aí a gente tem outros exemplos, que é o gnais, os xistos, as ardósias, o gabro e o diabásio, são rochas que a porosidade é muito pequena, né? No caso do granito, por exemplo, de 0,5% a 2%. Então a água não vai penetrar os seus vazios, mas ela penetra onde? Nas suas fraturas. Então, as rochas cristalinas, a água só vai penetrar nas suas fraturas, e aí a gente tem os aquíferos fraturados. E, por fim, as rochas carbonáticas, que é mais ou menos a mesma situação, só que nesse caso a água, quando ela entra mais em contato com esse tipo de rocha, que em geral são rochas sedimentares químicas, ela começa a dissolver, né, o material dessa rocha e começa a formar aquelas cavernas, né? Vai abrindo espaço entre a rocha e a água vai penetrando por ali, né? Então ela tem uma característica bem diferente e a gente chama isso de uma rocha carbonática
exemplo aí principal é o calcário, né? A gente também tem o marga e o dolomito.